Boa noite, São Paulo! Boa noite, Brasil! Sejam todos bem-vindos ao nosso Cabala Surpresa de hoje. Não estava programado. O tema de hoje é um tema que eu nunca falei antes e eu acho que ele pode ser algo muito prático, pode ser uma grande novidade também na nossa vida. Nós vivemos num mundo muito científico. Nos últimos séculos, se vocês observarem bem, cada vez mais o nosso mundo começou a virar muito quadradinho, no sentido que eu vou explicar agora. Tudo precisa ser provado empiricamente para aquilo ser verdade. Até a ciência surgir, e quando eu digo a ciência, eu quero dizer, a ciência sempre existiu. Ciência nada mais é do que estudar a natureza, estudar o comportamento humano, estudar a sociedade, tudo isso é ciência. Mas principalmente com a revolução científica, que iniciou-se há alguns séculos, e a gente sabe que veio o iluminismo, começou a ter uma grande revolução no mundo no sentido de cada vez mais as pessoas buscarem nos livros e nos estudos e nas comprovações científicas a própria realidade da vida. E isso foi algo muito revolucionário. Por quê? Porque enquanto antes as pessoas elas tinham muito mais dogmas e elas tinham muitas crenças e elas tinham muitas fantasias de como as coisas deveriam funcionar, quando começou essa revolução científica, tudo mudou, porque a partir daí, se você quer provar que algo é verdadeiro, você quer provar que algo existe, você precisava fazer uma fórmula, ou você precisava de alguma forma provar cientificamente que aquilo é verdadeiro. Tudo que não é provado cientificamente, então, beleza, é uma fantasia tua, é uma ilusão tua, é um pensamento teu, mas não dá pra gente dizer que isso seja uma realidade absoluta. E assim foi acontecendo nos últimos séculos do nosso mundo e da nossa vida. O que eu queria analisar hoje com vocês? Será que o judaísmo concorda com isso? Será que a Cabala também pensa que se você não consegue comprovar algo, significa que ele não é real? Ou não? Existem coisas que talvez são impossíveis de serem comprovadas e apesar disso, elas existem. Não apenas porque nossa capacidade intelectual não consegue captá-las, mas porque, por essência, eles são incomprováveis. Para a gente entender bem esse assunto, eu queria entrar com vocês num conceito que é a nossa alma animal e a nossa alma divina. Nós sabemos que, de acordo com a Cabala, nós temos duas almas. Por isso nós somos um pouco bipolares, porque a gente tem dois lados. Por um lado, nós temos um lado instintivo e animalesco, e por outro lado, nós temos um lado divino, infinito, eterno. O nosso lado animal, como o próprio nome já diz, ele é e se comporta como um animal, ou seja, instintivamente. O que é um animal? Um animal, ele não é nem do bem e nem do mal, mas ele age de acordo com o seu instinto selvagem. Qual é o instinto selvagem de um animal? Ele sempre vai procurar a sua sobrevivência. Por isso, se ele precisar ser egoísta para sobreviver, se ele precisar, de vez em quando, fazer algo mal para a sua sobrevivência, ele vai fazer. Porque o principal para ele é a sua sobrevivência. Da onde vem esse instinto animal e de sobrevivência do nosso animal interior, da nossa alma animal? É algo muito simples, pessoal. Muito simples. Todos nós somos seres mortais. A gente sabe, de alguma forma, que um dia tudo isso vai acabar. A gente sabe que a brincadeira uma hora acaba. Já que a gente sabe, alguns pensam nisso mais, outros pensam nisso menos. Mas conscientemente ou inconscientemente, o tempo todo nós sentimos o medo da morte, porque a gente sabe que alguma hora isso vai acabar. Por essa razão, na psicologia, principalmente freudiana, muito se falou sobre o medo da morte.
Porque ele move e ele está por trás de praticamente todas as nossas atitudes. Mesmo alguém que nunca pensa na morte, inconscientemente, ele sim está com medo da morte, e esse medo leva ele a muitas e muitas atitudes. Vamos dar alguns exemplos. Tem pessoas que pensam da seguinte forma: já que de qualquer forma um dia eu vou morrer, então tudo não vale nada mesmo, a minha vida é passageira mesmo, eu sou um reles mortal, e isso pode levar, por exemplo, uma certa pessoa a entrar em depressão. Outras pessoas, pelo medo da morte, eles se tornam medrosos e covardes, porque eles falam: não posso fazer isso porque é perigoso, não posso fazer isso porque é arriscado. Então ele não toma nenhum tipo de risco porque ele tem medo de morrer. Ele cuida da sua vida. Tem pessoas que vão para o lado oposto, que falam assim: já que a gente vai morrer de qualquer forma, então deixa eu me arriscar, deixa eu viver com intensidade, deixa eu viver intensamente, deixa eu pular no fogo. Ou seja, tem pessoas que falam assim: já que a vida é tão rápida e tão passageira, quanto mais eu aproveitar ela enquanto ela dura, melhor. Então vamos aproveitar intensamente, porque a gente não sabe o dia que a gente vai morrer. Então olha quantas consequências diferentes pode ter o medo da morte, mas ele está por trás de todas as nossas atitudes. Mas o que eu queria entrar hoje com vocês é algo mais profundo. O fato que nós sabemos que um dia vamos morrer leva a uma relatividade das coisas muito, muito, muito abrangente. Ou seja, o fato que nós sabemos que um dia vamos morrer leva a gente a enxergar a própria vida como algo relativo. Eu só estou vivo porque eu não estou morto. Presta bem atenção. Qual é a definição de vida? Não estar morto. Mas se estar vivo é não estar morto, presta bem atenção, entendeu o que eu quero chegar? A própria definição de vida, ela já está encarando a morte. Quer dizer, eu estou vivo porque não estou morto. Quer dizer que existe a possibilidade de morrer o tempo inteiro. Porque se a possibilidade de morrer ela não existisse, não teria nem a própria definição de vida que nós temos hoje. Por que eu estou trazendo tudo isso para nós, para vocês? Para a gente entender algo que é essencial em praticamente tudo que a gente faz. O nosso cérebro só consegue pensar relativizando. Ele só consegue pensar comparando tudo. Ou seja, eu não consigo pensar em algo de forma objetiva, de forma simples. Eu sempre preciso analisar, comparar, para entender aquilo que eu estou falando. Por exemplo, vamos dar um exemplo de cores que me veio agora. Se tudo fosse amarelo, teriam cores? Imagina, vamos dizer que a única cor que existe no mundo é amarelo. Existia o conceito, vocês acham que existiria o conceito de cores? Pensa um pouquinho. Não, porque se só existe amarelo, não precisa ter cores, entendeu? Imagina que não tem nem branco, nem preto, nem azul, certo? Quer dizer, só dá para ter amarelo porque existe azul e vermelho, e rosa, e branco e preto. Então, na verdade, mesmo que o amarelo se ache muito, vamos dizer que ele é uma pessoa, ele só existe porque existem diferentes dele para dizer, aquele é amarelo. Vamos dar outro exemplo. Vamos para os times de futebol. Vamos dizer que tem alguém aqui que é corintiano roxo. E ele nem quer pensar no nome Palmeiras. Na casa dele nem pode falar a palavra Palmeiras. Certo? Hazve Shalom, Deus nos livre. Mesmo assim, ele tem que saber que a única graça da vida dele de ser corintiano é porque existe o Palmeiras. Porque se todo mundo fosse corintiano e Corinthians fosse o único time do mundo, nem futebol existiria. Então, para poder ter a graça de eu torcer para um time de futebol, precisam ter muitos outros times de futebol. Inclusive, meu time tem que perder de vez em quando, porque se só um ganhasse o tempo inteiro, também perdeu a graça. Agora, vamos trazer para coisas mais importantes da nossa vida. Vamos dizer que uma pessoa fosse feliz o tempo inteiro, não existisse a tristeza.
Então felicidade também não existe. Isso é o normal. Para você poder sentir a felicidade, precisa ter momentos tristes. Olha que triste que é isso, certo? A própria felicidade, como a gente entende ela se define, ela exige que também tenha tristeza. Como já dizia Vinícius de Moraes, um samba que não tem um pouco de tristeza não é samba, pois a tristeza traz sempre uma esperança. Os verdadeiros sábios sabiam que os paradoxos, que os antônimos, que as coisas antagônicas, uma precisa da outra para poder existir. Então, se eu quero saber o que é felicidade, eu preciso também ter um pouco de tristeza. E vamos pegar agora em bens do nosso mundo. Se a gente parar para pensar bem, quase todas as definições que nós fazemos, elas precisam excluir outras opções para elas se definirem por si mesmas. Por exemplo, se eu me orgulho de pertencer a um grupo, é porque esse grupo não engloba todo mundo. Se todo mundo fosse parte desse grupo, já não é um grupo, já não é exclusivo, já não é todo mundo. Então, mesmo que às vezes a pessoa pensa, não, eu quero que todo mundo seja igual ao nosso grupo, você quer nada, você não quer. Porque se todo mundo fosse igual ao teu grupo não existiria e você não se sentiria especial. Então, quando você começa a analisar que quase todos os nossos comportamentos e quase todos os nossos valores, eles precisam se comparar com alguma outra coisa, o rico só é rico porque tem pobre. Se todo mundo tivesse jatinho particular, ninguém é rico. Muito obrigado. Pode trazer a garrafa e ver quem quer mais. Deixa aqui a garrafa. Obrigado. Lechaim, lechaim. Agora sim. Oh my God. Rabino corajoso. Estão entendendo? Tá dando para entender essa ideia? Agora, se a gente pensa muito nisso, a gente fica meio louco, certo? Porque a gente começa a perceber que tudo é assim. Então, quais são meus valores reais? Será que é tudo uma competição? Pararam para pensar? Será que está todo mundo competindo o tempo todo? Porque se sempre eu preciso me basear no que não tem para eu ter, pega no joguinho de videogame, certo? Por que é legal você ficar jogando videogame? Porque tem gente... quem quiser pode pegar um pouquinho. Porque tem gente que não ganha o jogo. Por que eu gosto de ficar jogando FIFA? Para ganhar de alguém. Se todo mundo ganhasse sempre... Então vocês estão entendendo? O nosso prazer, ele tem a ver com ganhar de alguém, com competir com alguém. E se não tivesse competição, a vida perderia a graça? Agora eu vou mais fundo com vocês. Até matemática, que é a base da nossa lógica. Eu me lembro muito quando um professor, meu querido professor Davi Mauro, de matemática, e ele era nosso professor na escola. E eu me lembro que ele estava contando para nós um pouco da história da matemática. E ele falou isso não é ainda para a escola, se aprende mais na faculdade, mas eu vou falar para vocês. E aí o Davi Mauro falou para a gente uma coisa que eu me lembro até hoje. Ele falou assim, quanto é 2 mais 2? Aí todo mundo falou 4. Ele falou, não, depende da base. Falei assim, como assim depende da base? Ele começou a nos explicar que mesmo a matemática, que parece uma ciência exata, e é uma ciência exata, ela foi fundada pelos primeiros matemáticos, Pitágoras, etc. E eles precisaram se basear em alguns dogmas, alguns axiomas, a base decimal e etc., para a matemática funcionar. Vocês estão entendendo? É quase que uma religião. Eles precisaram aceitar com fé alguns princípios básicos que a partir dele toda a matemática funciona. Então mesmo a matemática, por mais incrível que ela seja, por tudo que ela gerou, por tudo que ela criou, ela também é relativa. Ela não é algo absoluto. Ou seja, no nosso mundo material não existe aparentemente algo que você possa dizer é assim. Não é assim porque não é assado. É azul porque não é amarelo. Então a minha pergunta para vocês, meus queridos alunos, será que então toda a nossa definição
é por aquilo que a gente não é? Presta bem atenção. De acordo com isso que a gente falou agora, todas as definições, elas não são afirmativas. Elas não são objetivas. Elas só se definem por aquilo que não é. Eu ocupo esse espaço agora por ele não estar sendo ocupado por vocês. Se todo mundo estivesse nesse espaço, eu não poderia estar nesse espaço. Isso leva, só para quem achou que eu estou filosofando demais, eu quero mostrar como é algo muito prático. Você percebe quão relativos podem ser os nossos valores e nossas vontades da vida? Pode ser que minha vida toda eu passo lutando e eu passo guerreando com assuntos completamente relativos e aleatórios. Já que o pessoal da minha escola resolveu que isso está na moda, então eu vou precisar ficar vendo se eu quero entrar na moda ou não quero entrar na moda. Então, se você for da moda, você entrou no time da moda. Se você é anti-moda, você também está no time, certo? Você está no time do anti-moda. Mas cada um só pode existir porque existe o outro. Então talvez não existe nada de forma absoluta. Acharam? Você entendeu esse conceito? É algo que realmente pode ser muito complexo e muito, digamos assim, muito curioso. Lechaim. Sejam todos bem-vindos que chegaram agora. Pessoal, vem o judaísmo, vem a Cabala e falar não! É possível viver de forma objetiva. É sim possível viver de uma forma absoluta. Mas para isso, você precisa ser extremamente simples. Você precisa ser não complexo. Você precisa de simplicidade. E é isso que eu quero tentar trazer na aula de hoje. Muita gente pensa que fé, que a gente chama em hebraico de emuná, é uma burrice. Muita gente, eu já falei com muitos ateus, sabe o que é fé? Fé é para os fracos, fé é para os burros. Já que eles não conseguem explicar as coisas, então eles falam, é Deus. Já que eles têm medos na vida, eles deixam na mão de Deus. Mas os fortes e os inteligentes não apelam para Deus. Muita gente pensa assim. Vem o judaísmo e fala, fé, presta bem atenção nisso, fé não é falta de razão. Fé não é falta de coragem. Fé não é falta de inteligência, nem falta de força. Justo pelo contrário. Fé está acima da razão. Fé é uma antena que a gente tem. Fé é um instrumento da nossa alma para conseguir captar coisas que não são relativas. Para conseguir captar valores e assuntos na vida que não existem apenas por exclusão, mas existem por afirmação. Por isso, nós acreditamos que além da nossa alma animal, que ela é muito legal e muito boa, mas ela é mortal e consequentemente relativa, e consequentemente ela olha a vida como não morte, nós temos um outro lado. Nós temos uma alma divina. Nós temos uma alma imortal. Ela não tem medo de morrer. Sabe o que significa ter um pedaço de Deus dentro de você? Tem um lado teu que não está nem aí com a morte, porque ela nunca vai morrer. Então ela não tem instinto de sobrevivência. Então ela não reage de forma egoísta, porque o egoísmo vem do nosso instinto de sobrevivência. Então ela pensa a vida de uma forma completamente diferente. De uma forma simples e objetiva. Ela não precisa de prova para existir. Quem precisa de prova para existir? Quem não existe de verdade. Vocês estão entendendo? Se eu preciso provar para alguém alguma coisa, é porque eu não acredito de verdade. Sabe quando você entra na sala de alguém e você começa a falar, deixa eu te explicar porque eu te amo. Pode mandar embora. Se precisa explicar porque eu te amo, já não ama.
Vocês estão entendendo a simplicidade dos fatos? Ou seja, quando a pessoa ela já precisa se explicar muito, já não é, porque precisou explicar. A alma animal está cheia de explicações, ela é muito complexa, ela é muito analista, ela é muito inteligente, até demais. Tudo ela precisa provar, isso é o mundo científico. Vem o judaísmo e fala, você tem uma alma divina. Você tem um lado que não precisa ficar se justificando o tempo todo. Não precisa justificar a tua existência. Você existe e pronto. Você existe e acabou. Simples assim. Se nós começamos a olhar para nós mesmos e para a vida dessa forma, tudo se torna mais simples, mais real e infinitamente mais feliz. E é isso que eu quero tentar explicar agora. Vamos fazer mais um Lechaim. Quero muito foco nessa hora, que agora eu vou falar umas coisas um pouco práticas. Lechaim. As pessoas pensam, voltando para isso, que fé é uma burrice. Eu não consigo entender. Eu falo, eu acredito em duendes. Eu acredito em energias. Eu acredito em extraterrestres. Não, não é isso que é emuná. Fé significa, eu tenho uma existência tão forte, que eu não preciso prová-la para ninguém, nem para mim mesmo. Eu não preciso de lógica, eu não preciso de justificativas, eu não preciso de relatividade para explicar uma existência absoluta. E viver dessa forma exige muita humildade. Por que eu falo humildade? E agora vocês vão entender. Quando nós começamos a ter sucesso na vida, sucesso em todos os âmbitos, sucesso material, começa a ganhar dinheiro, ou sucesso intelectual, a pessoa começa a estudar bastante, ela fica muito inteligente, ela realmente começa a achar que as análises que ela consegue fazer da vida são análises reais. São análises verdadeiras. É aí que está o perigo. É aí que está o perigo. Eu ouvi uma definição de filosofia. O que é filosofar? Filosofar é definir conceitos. Quem parece uma pessoa inteligente? Já perceberam? Tem pessoas muito inteligentes, mas não parecem inteligentes. Quem parece uma pessoa inteligente? Uma pessoa que consegue definir bem os conceitos. Ele começa a falar, ó, isso é aqui, isso é ali. Isso se encaixa aqui, isso se encaixa ali. E você definiu bem. Isso é aplicável nesse caso, isso é aplicável nesse caso. Isso pode ser em ciências, pode ser em economia, pode ser em psicologia. E o cara parece um gênio. Agora, o que ele fez? Ele conseguiu diminuir a sabedoria. Ele conseguiu condensar a sabedoria e definiu 1, 2 conceitos. Isso quer dizer que ele captou toda a verdade? Isso quer dizer que ele captou a essência da coisa? De jeito nenhum, está muito longe disso. No máximo, nós conseguimos captar algumas nuances, alguns insights da vida. A verdade absoluta nunca nós temos. Deixa eu tentar trazer um pequeno exemplo. Às vezes a gente quer entrar em um business, num negócio, ou às vezes a gente quer fazer uma decisão, e a gente começa a analisar, certo? O ser humano gosta de analisar. Você começa a pensar, calma, aquele cara fez e deu certo, mas aquela minha amiga fez e não deu certo. Aquele cara lá está casado há muitos anos, eu acho que esse que é o segredo do casamento. Aquele lá, a gente começa a analisar. Você já parou para pensar que a sua pequena análise de 2, 3, 4, 5, 10 exemplos é um nada perante 7 bilhões e meio de pessoas que existem no mundo? E mesmo o IBGE, mesmo as pesquisas de Harvard, mesmo as melhores pesquisas, elas conseguem captar algumas variáveis de cada assunto. Sabe quanta informação fica de fora? Sabe quantas probabilidades ficam de fora? Se torna até ridículo uma pessoa achar que com o nosso pequeno cérebro humano, nós realmente conseguimos ter um picture, uma imagem completa do assunto.
Ou seja, por mais inteligente que seja um cérebro, pode ser o Albert Einstein, ele sabia, e ele realmente sabia, que a inteligência humana capta nada perante o infinito que é a vida. Agora, é importante pensar? Claro que é importante pensar. É importante analisar? Claro que é importante analisar, porque é isso que nós temos. É o pouquinho que a gente consegue pegar. Mas a humildade que a pessoa tem ao saber que por mais inteligente que ele seja, por mais dinheiro que ele tenha, por mais sucesso que ele tenha na vida, tudo isso é nada perante o infinito, porque perante o infinito tudo é zero. E as variáveis são infinitas. Qual é a outra opção? Qual é a outra opção? Olhar que cada coisa é única. Olhar que as coisas não são comparáveis. Não são relativistas. Será que não tem um jeito da gente olhar para as coisas como elas são? A tua vida é única. Nunca aconteceu uma vida igual à tua. Nunca vai acontecer. Esse momento agora é único. Essa é a verdade. Ela parece uma verdade burra, mas ela é a verdade mais inteligente de todas. A probabilidade é burra. Porque a probabilidade, ela é linda, ela é matemática, ela é científica. Mas no final das contas, a probabilidade nada mais é do que uma ínfima verdade perante o todo que a gente tem. Pessoal, sabe qual é a outra opção? Ela parece absurda, ela parece ridícula. Principalmente no nosso mundo de hoje tão complexo, com tanto entretenimento, com tanta variedade, com tantos gurus, com tantos filósofos. Mas sabe qual é? A simplicidade. É a gente tentar e conseguir olhar as coisas de uma forma simples. Isso é a alma divina. A alma divina vai existir para sempre, porque ela é imortal. Portanto, ela não vive por não estar morta, porque morte nem existe nela. Ela não está feliz porque ela não está triste, porque não existe tristeza. Ela não faz o bem para não fazer o mal, porque só existe o bem. Nessa alma divina, nessa alma infinita, as coisas são porque elas são. Imagina você conseguir olhar para o outro e olhar para si mesmo, só pelo que você é, não pela análise que você faz de si. Não pelas comparações que você faz de si. Ah, aquela lá é mais bonita do que eu. Aquele cara é mais inteligente do que eu. Aquele rabino é mais religioso do que eu. Se você parar para pensar, isso é tão ridículo, é tão absurdo. Você sabe tudo que passa pela cabeça do outro? Você sabe os problemas que o outro tem? Você sabe as condições de vida que a outra pessoa tem? Cada assunto, cada objeto, cada detalhe do nosso universo é tão único que não existem duas coisas iguais. Você sabe que existe uma bênção no judaísmo que ela dizia o seguinte: quando você encontra 600 mil pessoas, não vou entrar agora no porquê desse número, você fazia uma bênção, chamava Birkat Arazim, a bênção dos segredos. Você falava: Deus, bendito seja você que criou tantas personalidades diferentes no mesmo mundo. Vocês conseguem entender o que é isso? Nós temos IBGE, temos. Nós temos pesquisas, nós temos levantamentos, nós temos. Eles são importantes para algumas coisas? São. Mas eles mostram a realidade? Claro que não. E eu sou muito cético por natureza, quem me conhece sabe. Eu adoro lógica, mas eu estou percebendo cada vez mais que chega a ser uma burrice se apoiar na lógica. Porque as coisas verdadeiras, elas acontecem porque elas acontecem. E essa é a verdade da vida. Tem lógica. Tem coisa que tem lógica, mas tem coisa que não tem lógica. Isso próprio faz parte. Nem nisso tem lógica, porque se você falar assim, o mundo é irracional, mentira, às vezes ele é racional. Às vezes ganha o jogo quem jogou melhor, certo? Às vezes passa em primeiro na USP
o mais inteligente? O mundo tem lógica, mas às vezes não. Nem isso você pode definir. A indefinição da vida, como fala isso? Obrigado, querido. A imprevisibilidade da vida, a surpresa da vida. Eu falei que ia ser a cabala da surpresa? Teve. No final teve. Foi uma surpresa. Essa é a surpresa. Até eu fiquei surpreso com a minha alma. Ou seja, a gente conseguir aceitar as coisas pelo que elas são, pelos fatos. Isso significa, de forma prática, algo que eu gosto muito que o Pondé, meu querido amigo Luiz Felipe Pondé fala. O mundo está ficando muito científico. Claro que ciência é bom, claro que ciência criou muita coisa boa, mas você idolatrar a ciência, você achar que o que é científico não é real, é uma palhaçada. Eu vi um filme muito legal, como que chamava? Acho que é A Matemática do Amor, pode ser? Alguma coisa assim. É isso? Eu não sei se é esse ou outro, mas o cara era um grande matemático físico, então ele começava a namorar baseado na matemática. Ele começava a explicar para a namorada lei da atração, lei da gravidade. Ele realmente, e é engraçado que muita coisa bate na atração das pessoas. E no final dá tudo errado. Porque o amor não é matemática. As coisas reais não são matemática. As coisas reais, elas acontecem só porque elas acontecem. Como dizia Nelson Rodrigues, o desejo pinga. O desejo pinga quer dizer, não tem explicação. Por que com aquela pessoa? Por que não com a outra pessoa? Porque sim. E daí? Porque sim. As verdadeiras coisas da vida, elas são porque sim ou porque não. E as crianças sabem disso. Você pergunta para a criança, por que você não quer? Por que não? Você fica bravo, você fica irritado, mas ele tem mais razão do que você. Ele não quer, porque ele não quer. Precisa explicar? Quando a gente quer explicar demais, já não é. Quando tem muito motivo, já não é. Resumindo a nossa aula de hoje, eu gostaria de passar essa mensagem muito prática e muito real para a nossa vida. Pessoal, que a gente seja mais real, que a gente seja mais simples e que a gente seja menos complexos. Como se faz isso? Todo mundo deve estar se perguntando. Como se faz isso? Não é para usar o cérebro? Claro que é para usar o cérebro. Não é para estudar? Claro que é para estudar. Mas no final das contas, a gente tem uma alma divina, a gente tem um lado imortal e a gente sabe que a gente existe porque a gente existe. Vamos começar a tomar atitudes na vida. Vamos começar a enxergar o outro, não pela imagem que a gente faz deles, não pela imagem que a gente faz das coisas, só pelo que eles são. O que é a vida? E agora eu quero fazer uma definição da própria vida. Vou pegar essa... Eu sei que é uma grande pretensão, mas eu quero fazer uma definição da vida. O que é a vida se não é a surpresa? O que é a vida se não é o inesperado? A inexplicação. Até hoje ninguém consegue explicar a vida. Quando tudo está indo por um caminho, de repente vai por outro. Quando todo mundo acha que alguém vai ganhar, o outro ganha. Às vezes aquele que todo mundo achou que ia ganhar, também ganha. Não tem explicação. Você aceita esse fato? Você está disposto a aceitar uma vida que não tem lógica? Você está disposto a viver o inesperado? Você tem escolha. Com amor e carinho? Boa, Henrique. Você não tem escolha. Porque mesmo que você se trancar no quarto, você está vivendo lá no quarto trancado. Não sei se Deus nos livre. Agora, se você quer viver, isso é a vida. E não adianta você ficar pensando, mas a vida daquela menina é tão perfeita, a vida daquele é nada. Ela é tão vida quanto a tua vida. E posso falar mais? Se ela for perfeitinha, coitada. Deixa ela viver num filme, porque você vive na realidade. E viver a realidade... Rimou, obrigado, Sharon. Deixa algumas pessoas viverem o romance de Hollywood, porque você vive o romance da vida, que é muito melhor. Não tem o finalzinho pronto lá que salvou a princesa e terminou. Você está disposto a encarar a vida como ela é? E essa simplicidade que vem da nossa alma, que vem do nosso coração, que é muito mais inteligente que o nosso cérebro, porque o nosso cérebro acha que entende alguma coisa, e o nosso coração aceita que ele não entende.
E essa humildade, esse approach que a gente pode ter para a vida, de encarar as coisas com mais simplicidade, com mais emoção e com mais realidade, porque as coisas são porque elas são. Não adianta eu chegar à noite em casa e querer achar a minha esposa do jeito que eu conheci ela. Eu vejo que tem muita gente falando assim: ah, mas não foi assim que eu te conheci. Graças a Deus, ela não é um poste. Então ela não é o jeito que você conheceu. A pessoa fala tipo assim: ah, mas eu imaginei que seria tudo diferente. Graças a Deus que não foi. Porque se fosse tudo do jeito que você imaginou, você podia ter morrido há 5 anos atrás. Desculpa falar assim. A vida é novidade. Essa simplicidade de encarar as coisas, ela exige muita coragem, ela exige muita humildade de entender que a gente não entende nada. Eu quero terminar com uma pequena história do nosso querido Rebbe de Lubavitch, de uma pergunta que eu sempre tive na minha vida. Eu sempre me perguntei, desde que eu sou pequeno, que eu estava estudando na Yeshiva, uma coisa que me incomodava. Eu falava assim: se o judaísmo é a verdade, se a Torá é a verdade, por que ela foi dada para o povo judeu? Por que ela não foi dada a todos os povos? Por que ela pertence a 0,01% da humanidade? E eu vi um vídeo de um homem que ele era extremamente ortodoxo e ele abandonou a religião. E ele virou um grande fã do Rolling Stones. E ele virava aos Estados Unidos nos anos 70, atrás do Rolling Stones. Um dia, ele tinha um problema na vida dele, não vou entrar em detalhes, e ele resolveu ir para o Rebbe de Lubavitch. Ele viu que o Rebbe era muito sábio, que o Rebbe estudou em várias universidades também, é uma pessoa com cabeça mais aberta. Ele falou: deixa eu ir no Rebbe. Mas falaram para ele: o Rebbe não tem mais tempo para audiências particulares, então o Rebbe ele não atende mais. Falou: não, mas eu preciso falar com o Rebbe, eu estou com um problema muito grave. Algum amigo deu uma dica para ele, falou: olha, o Rebbe chega toda hora, todo dia, a essa hora, aqui no 770, na grande sinagoga. Vai lá, para no meio da rua, para o Rebbe e faz a tua pergunta. Mas não fala que eu te dei esse conselho porque vão me dar bronca. Tá bom. Ele foi. Parou o Rebbe no meio da rua. Em primeiro lugar, ele falou: Rebbe, aonde está Deus? E o Rebbe respondeu para ele: em todo lugar. Depois ele falou: não, Rebbe, mas aonde está Deus? O Rebbe falou: em todo lugar. Deus está na árvore, Deus está na pedra, Deus está no ar, Deus está em todo lugar. Ele falou: não, Rebbe, sério? Aonde está Deus? Aí o Rebbe falou para ele, apontando para o coração dele, falou: se você está falando sério, Deus está aí. E ele diz, eu vi um vídeo dele contando, que ele diz que quando o Rebbe olhou com aqueles olhos azuis focados no olho dele e apontou para o coração, ele sentiu muito forte a presença de Deus no coração dele. Mas agora chega a parte da história que eu queria contar para vocês. Ele falou: Rebbe, eu era religioso, eu era um judeu religioso. Toda essa conversa em Yiddish, ele falou em Yiddish, o dialeto judaico. Ele falou: Rebbe, se o judaísmo é verdade, nós judeus somos 0,001 da humanidade. E os chineses, e os japoneses, e os africanos, e os indianos, eles nem têm acesso a essa verdade. Boa pergunta ou não é boa pergunta? Uma verdade que serve para tão pouco. E o Rebbe respondeu para ele da seguinte forma, presta bem atenção. Nós somos o povo escolhido, nós judeus, para receber a Torá e para trazer os valores da Torá para o mundo. Os japoneses foram escolhidos para outra missão. Os chineses têm a sua missão. Os africanos têm a sua missão. E os indianos têm a sua missão.
Vocês estão ouvindo o que o Rebbe respondeu? O Rebbe não tentou provar para ele que o judaísmo é melhor que nenhuma outra religião. Muitas vezes na vida eu, Dudu, fiquei pensando, por que eu estou no judaísmo? Por que eu não sou budista? Por que eu não sou muçulmano? Eu posso me converter. Por que eu não sou cristão? Por que eu não sou ateu? Por que eu não sou um liberal? Tem muitas linhas para você seguir na vida. E muita gente gosta de ficar trazendo provas que a religião dele é melhor. Muita gente gosta de ficar comparando religiões, comparando filosofias, para se convencer que ele está no caminho do bem, que ele está no caminho certo. E eu entendi dessa resposta do Rebbe que não é esse o caminho. Sabe por que nós somos judeus? Henrique, sabe por que nós somos judeus? Porque a gente nasceu judeu. Deus quis. Porque Deus quis. E essa é a nossa missão, esse é o nosso pacote. Não fica se comparando, não fica perguntando qual que é melhor. Seja aquilo que você é, mas tem dois jeitos. Você pode ser aquilo que você é, tem dois jeitos. Você pode ser aquilo que você é com alegria, ou você pode ser aquilo que você é reclamando o tempo inteiro, mas você não vai nunca deixar de ser aquilo que você é, porque a maior alegria é ser aquilo que você é. Essa é a tua única existência. Eu tinha um rabino na Yeshiva que falava uma coisa muito interessante, acho que vocês vão dar risada. Ele falava, quando a criança vai levar injeção no bumbum, e o adulto também, ela fica desesperada, mas ela tem que levar vacina, ela tem que levar injeção, não tem jeito. Você só tem duas opções: deixar o bumbum duro ou deixar o bumbum mole. Desculpa falar essa história aqui. A injeção vai entrar porque ela tem que entrar, mas se você vai deixar o bumbum duro, vai doer. Estão entendendo? Depende da resistência. Aquilo que você é para você ser, é tua única realidade, é tua única existência. Aceita bem, aceita gostoso, aceita com alegria, aceita com simplicidade. E eu quero terminar com uma pequena história que eu ouvi do rabino Jonathan Sacks, que é o maior rabino da Inglaterra. Ele recebeu o título de Lord da própria rainha da Inglaterra. E ele era um universitário não ortodoxo. E ele tinha muitas questões sobre religião, sobre o judaísmo, sobre Deus. Ele viajou para Nova York na sua juventude. Se eu não me engano, ele estudou na Universidade de Oxford. E ele vai para o Rebbe de Lubavitch, depois de perguntar para vários rabinos e falar: Rebbe, eu quero ser um bom judeu. Eu quero me conectar com a religião judaica, mas eu tenho um problema. Eu adoro outras culturas. Eu adoro ler outras filosofias. Eu gosto da ecleticidade do mundo. Eu gosto das variedades. O que eu faço? E o Rebbe respondeu para ele com a seguinte história. Tinha um homem que o trabalho dele era carregar pedras. A vida inteira ele foi um pedreiro carregando pedras. Um dia deram para ele um saco de diamantes. E o homem achou que ele estava carregando mais um saco de pedras. Mas tinha um outro homem que trabalhava com pedras preciosas. E ele carregava rubis. E ele trabalhava com rubis. E um dia deram para ele carregar diamantes. E ele falou: uau, é um saco de diamantes. Um dia deram para ele carregar um saco de ouro. E ele falou: uau, é um saco de ouro. E um dia deram para ele para carregar marfim. E ele sabia que era marfim. Disse o Rebbe para ele: cada um tem um pécale, cada um tem o seu pacote. Jonathan, ele falou para o Rabbi Jonathan Sacks: você nasceu judeu, esse é o teu pacote. Você pode olhar para o judaísmo gostoso, você pode se aprofundar no judaísmo, você pode ver a beleza e a maravilha do judaísmo, ou você pode achar que o judaísmo é um peso. Alguém que acha que o seu pacote é um peso, todos os outros pacotes também serão um peso. Uma pessoa que olha para a vida dele pesada, não sabe apreciar a vida dos outros também. Mas se você conseguir ver que você carrega diamantes, você vai olhar melhor e vai entender mais das outras culturas.
E ele ficou muito emocionado e muito feliz. E ele disse que foi isso que convenceu ele a virar um rabino. E no final ele virou o rabino-chefe da Inglaterra. Por que eu estou contando isso para vocês? Vamos começar a olhar as coisas com mais simplicidade para a nossa própria vida. Por que eu sou judeu? Porque eu sou judeu. Por que eu cumpro mitzvot? Porque Deus quer que eu cumpra mitzvot. Mas também quer. Deve ser que eu também quero, talvez eu também queira. E às vezes não faz mal. Mas é isso que é a minha realidade. Aceita quem você é. Aceita as condições da tua vida. Aceita todos os detalhes das condições da tua vida. Porque na hora que a gente sabe apreciar quem nós somos, isso não é radicalismo. Isso não é cabeça fechada. Isso não é nacionalismo. Isso não é proselitismo, muito menos. Sabe o que é isso? Ao contrário. O único jeito de você aceitar o outro do jeito que ele é se aceitando do jeito que você é. E não falando que todo mundo deveria ser igual. E não se comparando. Vamos ser mais alma divina e menos alma animal. Eu queria finalizar com isso que eu falei antes, as palavras do Pondé. Vamos parar de olhar a vida tão científica, tendo que se explicar tanto, tendo que justificar tudo tanto. Não. Na verdade, e isso o Pondé fala muito, ele sempre fala, eu prefiro muito mais aceitar os valores das religiões antigas e os valores conservadores do que as novidades da nossa geração. Sabe por quê? De alguma forma eles funcionaram. Os jovens de hoje acham, com toda a chutzpah, sabe o que é chutzpah? Chutzpah quer dizer, infelizmente tem muitos jovens que têm falta de educação com as gerações mais velhas, com os pais, com os próprios avós, ridicularizando, falando, não, hoje a gente vive num tempo moderno, hoje as coisas mudaram. Agora vamos usar um pouco a inteligência. Esses valores conservadores, não comprováveis cientificamente, fizeram nós chegar até aqui. Já pararam para pensar nisso? Mesmo darwiniamente falando, que os mais fortes e os mais adaptáveis são aqueles que ficam, por que será que os valores judaicos milenares de 3.300 anos estão até agora vivos? Deu azar? Deu sorte? Por que será que os valores conservadores de família existiram até agora? E eu vejo muita gente falando hoje, não, é tudo construção social. Aquele sistema patriarcal de antigamente. É uma pena. Você já parou para pensar que esse sistema manteve a humanidade viva até agora? Então, às vezes, se apegar a costumes ancestrais, a simplicidade da religião, mesmo quando ela não pode ser comprovada, às vezes isso é mais inteligente do que se achar o espertinho da casa e o espertinho do mundo. Que a gente tenha essa humildade, que a gente tenha essa simplicidade, e dessa forma eu acho que a gente vai ser muito mais real, encarar a vida de uma forma muito mais afirmativa e não relativa. Seremos muito mais existentes, muito mais objetivos e muito mais simples. L'chaim a todos, muito obrigado pela presença, e as outras aulas eu deixarei, se Deus quiser, para outro dia. Boa noite a todos.